Para você que deseja comprar um Fusca e não sabe o que você deve olhar na hora da compra, fica ligado nesse vídeo que a gente vai mostrar alguns detalhes muito importantes para você ficar atento na hora que você estiver avaliando um Fusca para comprar, o que você deve olhar e o que você deve fazer quando você encontrar esse tipo de situação. Aqui a gente não vai demonstrar para vocês nenhuma intenção de compra, mas detalhes que a gente que mexe no dia a dia pode mostrar que você fique mais atento na hora da compra do seu Fusca. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Tiocar. Pessoal, hoje nós vamos apresentar para vocês alguns modelos de Fusca que a gente tem e alguns pontos que você deve ficar atento na hora da escolha e da compra do Fusca. É óbvio que não existe Fusca perfeito, não existe Fusca barato e também não existe um Fusca ideal. A gente apenas vai mostrar coisas que vocês não vão perceber se a gente não apontar para vocês. São detalhes muito importantes, a gente não está denegrindo a imagem de nenhum Fusca que a gente vai mostrar para vocês, apenas estamos pontuando para que você escolha e compre um carro consciente. Porque às vezes mesmo a gente que mexe no dia a dia, às vezes passa batido certos detalhes que foram muito bem mascarados por alguém que está tendo a intenção de vender. Na hora da compra e da escolha de um Fusca, às vezes é muito mais fácil que você escolha um Fusca com motor ruim, com um câmbio raspando, com escapando marcha, do que um Fusca com lataria ruim. Mas é mais fácil você encontrar um mecânico que exerça uma boa recuperação, uma boa retífica do seu motor, que refaça o seu motor, que refaça o seu câmbio, do que você achar um bom funileiro que consiga refazer um trabalho que já está ali, que já foi corroído por ferrugem, que já foi comido por podre, tá? Então é mais fácil uma mecânica ruim do que uma funilaria ruim. Acessórios a gente acha quase tudo hoje em dia, tá? Desde um parafusinho original a uma lanterna original. Óbvio que quanto mais original você quer, mais dinheiro você vai ter que desembolsar. Hoje nós temos esse cenário aqui, esse é um Fusca 76, tá? A gente vai comparar ele com um outro Fusca muito mais velho, vocês vão ver que um pouquinho mais velho está um pouquinho menos desgastado do que esse 76. Significa que aquele mais antigo foi menos usado e mais bem conservado, tá? É um carro que às vezes teve mais garagem, é um carro que às vezes foi exposto menos ao tempo e que às vezes foi usado com maior cuidado. Os Fuscas mais baratos que a gente tem hoje são os de 70 a 86. Um Itamar, que é 93, 94, 95 e 96, são os mais caros. E os mais clássicos, até 1970, também são mais caros. Então, essa faixa de 70 a 86 é um Fusca um pouco mais em conta e que você acha ele com mais facilidade porque tem uma maior quantidade de carros à venda. Na lateral do carro aqui, a gente pode avaliar ele assim como se ele foi batido, se ele tem alguma torção, se ele tem massa, mas nos aspectos visuais. Por exemplo, nesse friso que vem aqui no contorno, aqui nessa calha do teto, a gente vai olhar a uniformidade dela, se ela está toda deformada, se ela está meio torta. Se ela está torta, assim, mas assim, abaulada, aí então pode ser um indício de que alguém levou uma colisão lateral e acabou empenando o teto. Agora, se ela está mais torta em dois pontos, um na dianteira e um na traseira, já tem indícios de que não foi batido, mas que a pessoa usou um bagageiro, um rack de teto e colocou muito peso e acabou cedendo um pouco, tá? Então, tem esses indícios aí. Você tem que olhar a uniformidade dela, se ela não está muito torta, se ela não está ondulada, porque esse é um detalhe do Fusca que é difícil de consertar, tá? E você vai ter que olhar aqui dentro, ó, esse Fusca tem um pouquinho de massa na calha do teto, ó. Ele não tem mais o detalhe, tá vendo que é redondinho assim? Não é assim originalmente. Pra gente saber se tem massa ou não, ele tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo que a chapa, quando é colocada aqui, ela tem um detalhinho assim, ó. O que que acontece? O pessoal coloca massa porque começa a enferrujar e apodrece pra baixo do detalhe, ó. Ó a unha quando pega aqui, ó. Tá vendo? Tem esse pequeno detalhe, que esse detalhe aqui já não tem. Esse detalhe aqui se estende até lá embaixo na pé de coluna. Então, é comum o pessoal colocar massa aqui nesse canto aqui. E olha nesse carro aqui, o detalhe, tá vendo aqui, ó, que tem uma pequena ondulação aqui, bem junto com a quina da porta. Por quê? Tá vendo, ó? Foi dada alguma batida aqui em cima, ó. Então, bateu aqui e expandiu pra cá. Tá vendo, ó? E aí você não consegue fazer mais voltar isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Esse daqui já não é do bagageiro, tá vendo, ó? O bagageiro ele vai mais ou menos aqui na parte do meio da porta e aqui na lateral traseira. Ó, esse bagageiro já foi colocado aqui atrás, ó, olha como tá tortinho aqui atrás. Então, esses são pequenos detalhes que você tem que olhar. Voltando aqui para o Fusca Azul, quando a gente for
ver um Fusca assim pra gente comprar, o que a gente precisa se atentar? Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um pouquinho de massa, ó, tá? Normal, cara, pessoal, a gente ter massa nos carros hoje em dia porque a massa é usada para uma correção. Então você tem que olhar a uniformidade desse vinco aqui, ó. Se ele tá reto, se ele não tá reto, se ele tem alguma ondulação. Por quê? Quando você tiver alguma ondulação aqui nessa parte aqui já da coluna da porta, você vai ter um desalinhamento na parte da porta, porque se ele tiver para frente, a porta desce. Se ele tiver muito para cima, a porta sobe demais e os vãos não são uniformes. Eles ficam mal divididos. Aí vai criar um pouco mais de espaço em um ponto do que o outro. Então, essa parte do pé de coluna é muito importante que você tenha uma atenção para que você não tenha dificuldades de fazer o alinhamento da porta depois. Originalmente, todo Fusca até 1986 saiu com a borracha de capô de encaixar. Só que esse frisinho que coloca a borracha aqui, que segura a parte da borracha, ele é muito suscetível a apodrecer, enferrujar, e a maior parte das pessoas, elas arrancavam ele. Então, se você for ver um Fusca para comprar que não tiver com a borracha original, já tiver com a borracha de colar, duas coisas tem que ficar atento. Primeira coisa, que ele pode ter tido uma colisão dianteira. Não significa que sim, mas ele pode, tá? Porque no impacto, na pancada, você não consegue mais voltar esse frisinho, aí você tem que remover. Aí você vai remover só de um lado? Não, você remove ele a volta toda. O frisinho é esse daqui, ó. Esse aqui é um carro 1960, tá vendo? Ele ainda tá com o frizz original, ó. Esse é o frisinho que encaixa a borracha original, tá vendo? Essa é a borracha de encaixe, que saiu naquele modelo lá. Só que esse carro aqui, ele não teve nenhuma colisão, então o frisinho ainda está preservado. Como é que a gente sabe se esse carro teve uma colisão ou não? Aqui na parte interna da caixa de step, quando bate a frente, geralmente o pessoal troca a caixa de step. Entre esse parafuso e esse parafuso, você vai ter uma emenda. Tá vendo aqui, ó? Tem uma emenda. Então ele pode ter tido uma colisão dianteira. Ah, pode apodrecer a caixa de step? Pode, tá? Pode apodrecer, pode ter uma variação de alguma coisa? Pode. Mas são indícios que você tem um carro que já foi um pouco mais mexido. Então é um carro que você requer um pouco mais de atenção. Como volto a repetir para vocês, não existe um carro perfeito, tá? Às vezes até você pode achar um carro imaculado, 100% original, mas aí você vai ter que pagar o preço por isso, porque quem está vendendo sabe das condições do carro que ele está vendendo. Então, mas se tiver bom para você, se estiver dentro do seu aceite, bate o martelo, tá? Porque é um carro que também não vai dar problema. Se tiver uma frente cortada e foi alinhado de maneira correta, não vai dar problema algum. Outra coisa que você tem que ficar atento é no fechamento do capô. Fora do fechamento do capô aqui, ó, você tem que olhar aqui nas laterais aqui se não tem vão e se o vão está uniforme, tá? Se o vão tiver uniforme tudo certinho, você pode adquirir, porque embora que tenha sido trocado a frente, ele ainda está alinhado de maneira correta. Outro detalhe que a gente tem que ficar muito atento também são com peças trocadas, né, que não condizem com o ano. Se a pessoa for um vistoriador e ele, na hora da vistoria, ele implicar com aquilo, você vai ter problemas, né? Esse carro aqui, ele provavelmente deve ser 77, tá? Eu falei 76, mas ele deve ser 77. Por quê? O 77 tem a maçaneta de botão e aqui a portinhola para fora. Foi o primeiro ano que saiu com a portinhola para fora. E também tem o 77 com uma saleta de gatilho, daquela da porta de gatilho. Então o 77 é o ano que tem, e 78, né? Esse já é o primeiro ano que tem a portinhola para fora. Já veio o Fusca aqui, que é uma maçaneta de botão e aqui portinhola externa. 76, por exemplo. Aí não tem, então significa que a pessoa trocou essa lateral aqui. Então tem que fazer uma busca aí por alguns detalhes, se eles condizem com o ano. Por exemplo, você vai comprar um Fusca 76 com paralama Fafá. Então foi trocado ou carroceria, ou foi trocado somente o paralama. Muita gente fazia isso antigamente, de colocar peças mais modernas para dizer o carro mais moderno, mas hoje o pessoal volta para trás, o pessoal quer deixar ele mais original, mais parecido com o que veio de fábrica, e para passar também na vistoria com mais facilidade também. O primeiro ano que saiu essa orelha aqui atrás foi 74. Então, por exemplo, você tem um Fusca 72 com uma orelha dessa aqui atrás. Significa que a carroceria foi substituída, que alguém colocou uma carroceria mais moderna. Então tem que ficar atento também. Esses itens aí acabam desvalorizando o carro. Acaba, no momento que você, de repente, você resolver vender, às vezes a pessoa está mais informada do que você no momento da compra, aí acaba
desvalorizando o veículo que você comprou. Então na hora da compra também é importante que você conheça os detalhes do carro para que você faça uma boa compra. Dois itens muito importantes que isso implica diretamente na compra do carro, o primeiro é a numeração do motor. Essa numeração do motor aqui, todos os Fuscas devem ter a numeração do motor. E hoje é uma exigência que a numeração do motor esteja no documento do carro. Porém, alguns Fuscas, que já estão na documentação muito antiga com a mesma pessoa, muitos anos com a mesma pessoa, eles não tinham no cadastro a numeração desse motor no documento do carro. Então, na hora que você for comprar, a pessoa precisa fazer uma declaração de próprio punho, que ela é responsável por esse número que está aqui no motor, para que autorize você a colocar o número na hora que você for passar o carro para o teu nome, numeração no documento, tá? Então hoje é uma exigência que a numeração do motor esteja no documento do carro, tá? Tendo a numeração, você precisa só fazer uma consulta se esse número não está cadastrado em outro carro. E se ele estiver cadastrado em outro carro, não dá para você cadastrar ele aqui. Tá? Então você tem que ficar atento com a numeração do motor também. E um item muito importante, acho que até mais importante, é quando não tem número. Quando não tem número é mais sério ainda, por dois motivos. Primeiro que se ele nunca teve número, era muito comum que antigamente quando você fazia o motor ou dava problema no bloco, sei lá, comprava um bloco novo, então você ia numa retífica, entregava o seu motor e já saía com outro motor funcionando. Então trocava-se muito e às vezes vinha um bloco sem número, porque tinha muito Fusca e muito motor por aí. Aí você pegava um motor sem número e aí não tem número então você precisa ir até uma motorizada e ela precisa bater um número para você, que é o número que o Detran vai fornecer para você. O problema é que quando não tem número, às vezes passou por alguém que não tinha muito noção, ou fez de forma assim, vamos falar, proposital, que raspou o número. Então daí, na hora da vistoria, a pessoa vai passar o líquido penetrante aqui e vai verificar se esse motor não tem uma numeração que foi raspada. Se esse motor tiver com uma numeração raspada, aí é algo muito sério, porque daí não vai deixar o carro retido, né? Mas vai reter o motor do carro, você vai perder o motor do carro. Então, se não tem número, tem que ter uma atenção muito mais especial do que quando tem número e não está cadastrado, tá? Então, numeração de motor é algo muito sério, tem que ficar muito atento. Ah, mas deu pau no meu motor, vou comprar um motor novo, não tem problema, vai vir sem número, mas vai vir com uma nota fiscal que depois você vai levar ao Detran e vai pedir para timbrar aquele número no bloco novo que você está comprando, tá? Então, numeração de motor, fica muito atento com isso também. Aqui atrás, galera, ó, também a gente já tem aqui, ó, o encaixe original da borracha. Então significa que esse Fusca aqui de traseira, ele tá seladinho, ele está muito inteirinho original, ó, tá vendo? Então aqui a gente já tem um Fusca praticamente original de traseira. Tem pequenos detalhes para serem acertados, que são lanternas, alinhamento de lanterna. A gente talvez vai trocar esse suporte do para-choque, ainda não conversei com o cliente, a gente vai conversar com ele. Trocar esse suportinho do para-choque para deixar no padrão original, porque esse suportinho aqui é o do Fusca Fafá. Aqui na parte de numeração de chassis, a gente tem aqui, ó, próximo do túnel, tem uma tampa de acesso que a gente faz o acesso ao acoplamento do câmbio, que vai aqui embaixo, tem essa tampa justamente para isso. E aqui nós temos a numeração de chassis do carro, tá? Todo Fusca tem a numeração de chassis no mesmo local, que é abaixo do câmbio aqui. Abaixo do banco, nós temos o acesso e aqui temos a numeração de chassis. Alguns Fuscas têm mais números, outros têm menos números, mas todos possuem numeração aqui. Então, muita atenção à numeração de chassis, tá? Na hora de adquirir um Fusca, outra coisa que você pode ficar atento é assim, pessoal. Às vezes a pessoa tinha um Fusca com um documento bom, mas com carroceria, motor, tudo ruim. Então, muita gente corta aqui, ó, essa parte do túnel aqui e troca essa parte aqui por conta da numeração, tá? Porque você pode pegar uma carroceria de um 73 e colocar no Itamar que ninguém vai perceber se não tiver os detalhes assim que condizem com o ano. Do restante, a carroceria serve perfeitamente. Você pegar uma carroceria de Itamar, colocar no 73, pegar uma carroceria de 73 e colocar no Itamar, dá certo, tá? Então, é comum muita gente ter feito isso, de troca de carroceria. E aqui, ó, se você puder levantar toda essa forração, dá uma verificada se não tem aqui assim, se não tem nenhum indício de solda, se não tem nenhum remendo que não seja original. Então fica atento a essa parte também, porque isso também pode implicar na recusa, né, e na não aprovação da vistoria do carro na hora que você estiver comprando. Na hora que você for olhar a parte interna, dá uma checada nos assoalhos, se eles estão íntegros, se eles estão com pontos de corrosão, de ferrugem.
as caixas de ar, se elas estão boas, se elas não têm ferrugem. Esse carro aqui é um carro ano 66 que possui as caixas de ar ainda originais, eu acredito. Os assoalhos parece que já foi trocado, tá? Mas as caixas parecem originais ainda. Então, às vezes você tem um Fusca que a caixa de ar ainda está original, mas às vezes ela não está muito boa. Se ela não tiver muito boa, às vezes compensa você pegar um carro que já seja uma caixa de ar substituída, mas que esteja colocada corretamente, para que você coloque menos valor menos investimento naquele carro, tá? Uma troca hoje de assoalho e caixa de ar não fica barato. Você tem que descarroçar o carro, você tem que fazer alinhamento, travamento. Você vai achar uma pessoa que tem uma noção, né, para fazer isso, para que não te dê dor de cabeça também. Então, às vezes, comprar um que já foi substituído, mas que está colocadinho certinho, não vai fazer diferença. Não é algo que fica aparente, tá? É mais fácil do que você achar um original que ainda tem a caixa original e boa. Aqui na parte inferior do carro, nós temos aqui onde acopla a suspensão. Essa parte aqui de trás, aqui onde está apoiado o macaco aqui, ó, é a bandeja da cabeça de carneiro. Essa parte da bandeja de cabeça de carneiro, ela é muito importante, tá? Porque toda a estrutura da carroceria é apoiada nela. Se ela não estiver íntegra, você tem que dar uma olhada se ela não tem trincas. Dá uma olhada visualmente assim, falar por baixo se não tem podre. É uma parte, é o coração do carro, tá? É muito mais importante do que o motor. Por quê? Porque tudo é apoiado nela. Se ela estiver ruim, é muito difícil você achar um funileiro que consiga trocar e deixar ela alinhada. Porque a suspensão vai presa nela. Se a pessoa soldar a cabeça de carneiro torta, vai influenciar no alinhamento do carro depois. O carro anda torto, come pneu e tudo mais. Então a cabeça de carneiro é muito importante você olhar. Se você puder remover o tanque e olhar ela por cima, seria bem legal. Mas dificilmente a pessoa que vai estar vendendo o carro para você vai deixar você desmontar para ver, tá? É muito importante que você faça esse aspecto de vistoria pessoal no carro e, se possível, longe de quem estiver vendendo, porque assim você consegue olhar com mais calma, deitar embaixo do carro, né? Iluminar com o celular aqui para ver tudo certinho. Então essa parte aqui, ó, você tem que olhar ela por baixo, que é a bandeja da cabeça de carneiro, que é importante, que segura, né? Daí você vai tirar o tanque e olhar ela por cima, embaixo do tanque, se você não tem nenhuma trinca. Outro ponto interessante que você tem que olhar são essas duas fixações aqui, ó, que apoia a parte da carroceria na suspensão. Tá vendo aqui, ó, na ponta do meu dedo, onde tem uma borrachinha aqui? Se essas duas partes aqui estão centradas e parafusadas, porque às vezes o carro bate, entorta, né, leva uma colisão dianteira e aí não bate essas duas furações. E aí a distância aqui, ó, tá vendo, desse furinho até a suspensão não é a mesma. Então significa que o carro encolheu de um lado, levou uma colisão maior de um lado do que de outro. E aí sai fora do alinhamento. Tá vendo? Aqui está perfeito, ó. Então do furinho até na suspensão, ó, tem um alinhamento perfeito. Isso influencia também no fechamento do capola depois no final, tá? Isso é uma coisa que deve ser ficar muito atento também. Aqui dentro da caixa de roda, aqui perto de onde tem a buzina, do outro lado lá, a gente tem que ficar atento se não tem... Tá vendo, ó, esses pontos cravados aqui, ó? Isso tudo é original, ó. Significa que esse carro, nessa parte aqui, ele está ainda um pouquinho original, não tá vendo? Não tem nenhum... Quando você bate, essa lata, ela empena, fica toda ondulada, tá? Então significa que esse lado aqui ainda tá bem conservadinho. Na parte de paralamas, como que a gente vai saber se é original ou não? Só desmontando, tá? Normalmente os paralamas originais, eles têm uma lata mais grossa e os paralamas, eles têm uma simetria assim, mais conforme acompanha a curvatura do carro. É difícil da gente dar dicas para vocês como é que a gente vai saber se o paralama é original ou não. Aqui na curvinha do paralama aqui, ó, se vocês passarem a mão aqui, vocês vão ver que ele é bem enrugadinho, ó. Tá vendo? Então já tem indícios de que esse paralama pode ser que seja sido trocado. Mas a gente precisa desmontar para ver, porque geralmente aqui no bojo do farol tem a marca do fabricante. Então, tá vendo? Geralmente tem a marca do fabricante aqui nesse bojo aqui. Mas assim, não há problema algum ter um paralama paralelo ou ser um paralama original, desde que ele acompanhe o desenho do carro. É importante que você coloque o carro numa superfície bem plana e ele permaneça alinhado, não torto, nem um lado mais alto ou mais baixo. Tá? Se estiver dentro do alinhamento, ok. Tá tudo dentro do esperado.
Lá dentro a gente tem a cabeça de carneiro, ó, tá vendo? Ó? Não tem trincas, não tem rachaduras, parece bem íntegra. Isso é muito importante para um coração de um carro funcionando adequadamente. Na parte do fechamento das portas, a gente precisa, depois que as portas estiverem fechadas, ver se os vincos batem, se os frisos batem, tá? Por quê? É muito simples de arrumar, às vezes é trocar um pino de dobradiça, trocar uma borracha de porta, mas se a gente tiver um pino de dobradiça que precisa ser trocado, porque tem uma folga, e a gente precisa trocar esse pino, a gente tem que remover essa porta, levar numa bancada, bater para sacar esse pino. E aí vai acabar danificando pintura, e aí você vai ter que acabar investindo um pouco mais. Então, às vezes você tem um carro que a porta está fechando legal, que os vincos estão batendo, já é um indício de que você vai ter que investir menos nesse carro que você está comprando. Detalhe que você tem que ficar muito atento, pessoal. Não dá para você comprar um Fusca e não ter quem gastar com nada. Não tem como. Eu costumo dizer que esse carro é um senhor de idade que precisa e requer cuidados, tá? Então, você vai ter que colocar acessórios, você vai ter que investir às vezes em mecânica, investir em alguns detalhes aí, que você só vai perceber depois que você colocar o carro para rodar. Gostou do carro? Achou o carro bacana? Quer fechar o martelo? Leva a documentação, faz uma vistoria, conversa com o dono, vê se tem algum histórico. Não precisa comprar o carro com manual e nota fiscal, mas um carro que colocou na pista, tá firminho, tá legalzinho, aí é estrutural, olhou esses pontos que eu citei para vocês, tá dentro do esperado, tem muita massa, não tem massa, tudo isso tem que ser avaliado no ponto de compra. Eu não posso ficar falando para vocês qual a melhor opção para vocês, eu só preciso indicar as opções para vocês, para que você avalie o que cabe dentro do seu orçamento e o que cabe dentro da sua garagem, e o que combina com você. Carros menos mexidos são os carros que têm os vidros com a maioria dos logos iguais, né? Por exemplo, aqui a gente tem um loginho da Vauxhall e aqui a gente tem um loginho da Blindex, ó, dá pra ver aqui, ó. Então a gente já tem um loginho diferente. Então os carros que tendem a ser menos mexidos, que fizeram menos manutenção, são os carros que têm os vidros todos na mesma marca, né? Não existe um padrão também de vidros daquele ano saiu aquele modelo, porque a Volks tinha vários fornecedores de vidros para aqueles modelos, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no nosso canal aí, você que está chegando agora nesse mundo Volkswagen aí, se inscreve no nosso canal. Acompanhe a gente aqui que semanalmente a gente faz vídeos para vocês com dicas muito legais de manutenção, dicas de peças e dicas de como você comprar o seu Fusca, como nesse vídeo aqui. Grande abraço, até a semana que vem.